para a igreja hoje, lição 17. Então, baseado nesse texto de Atos, capítulo 28, a chegada de Paulo a Roma, sua prisão, e ali Paulo, como diz a história, depois de vários tempos foi trucidado pelo Império Romano. Então a lição 17, a última lição da revista, diz uma história inacabada. Por que uma história inacabada? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que não terminou ainda. Ele tem 28 versículos que terminou com Paulo. Mas a história da igreja continua. A história dos discípulos de Cristo continua. Então, uma história inacabada. O que acontece? Quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, estamos construindo a história que ainda está em percurso. Nós, Igreja do Senhor, nós estamos dando continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos. Assim como os apóstolos iniciou a igreja através de Jesus Cristo, os apóstolos deram sequência do dia de Pentecoste, então nós damos a sequência hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado para saber qual é a história que nós estamos fazendo, que nós estamos construindo. Então essa história é uma história inacabada. Por que é uma história? Porque começou com Jesus, com seus discípulos. No dia de Pentecostes a igreja foi inaugurada na terra. Os apóstolos Paulo, Pedro e tantos outros fizeram o complemento, complementando a história. E a igreja, no seu percurso até o arrebatamento, continuará essa história que está inacabada. Agora tem um detalhe: como nós devemos fazer essa história? O padrão existe. Atos começa dizendo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Então nós temos que dar sequência ao ensino e ao que Jesus começou a fazer, a ensinar, e os apóstolos começaram também a fazer, a ensinar. Só que tem um detalhe, irmãos: o maior problema na história é que muitas vezes as pessoas, como diz o conto caipira, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E na história da igreja não é diferente. Muitas pessoas querem acrescentar algo na igreja, mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus começou a fazer, ensinar, até o dia que foi assunto aos céus. Está lá em Atos capítulo 1. Então, quando a gente olha essa questão agora, uma história inacabada, nós temos que tomar muito cuidado como que nós estamos contando essa história e como nós estamos fazendo a nossa história. Cada um de nós, lição 17, a última lição dessa revista. Como que nós estamos fazendo a nossa história na igreja? Como é que eu estou fazendo a minha história na igreja? Eu vou deixar alguma marca? Os discípulos deixaram. Pedro deixou, Paulo deixou, João deixou, Tiago deixou, que foi um discípulo, a irmão de Jesus, e depois o outro Tiago menor também. Todos deixaram uma história, ou de uma maneira que está no cânon sagrado, né, na Bíblia Sagrada, ou está na história da igreja, do cristianismo. E quando a gente olha essa questão, uma história inacabada, na sua lição está escrito assim, lá mais da lição aqui do lado esquerdo: alegria e sofrimento no ministério. Na história, no percurso da nossa vida, nós temos dias alegres e nós temos dias de sofrimento. Isso aí é normal. Na igreja a mesma coisa, na igreja não muda nada. Alegria e sofrimento caminham juntos. Um dia você está alegre, outro dia você está triste, um dia você está abatido, outro dia você está feliz. Então alegria e sofrimento no ministério, na nossa vida de cristão, o que nós estamos fazendo na história da igreja, você vai ter um dia de alegria, mas você vai ter um dia de dor também, um dia de angústia. Então nós vamos aprender nessa lição exatamente sobre essa questão de alegria e sofrimentos, porque fazem parte da vida. Esse negócio que a vida é só uma vida de sucesso, de glamour, isso aí não é verdade. Você, por mais que você tenha, por mais que você conquiste, você vai ter dias que você vai falar assim: por que existiu esse dia na minha vida? Todos nós vamos passar por isso. Não é jogando praga nem maldição, não. Mas faz parte do percurso. Alegria e sofrimento caminham juntos. Então nós vemos aqui nossa lição agora. Com essa lição, encerramos nossos estudos sobre o Atos dos Apóstolos. É um livro extremamente rico e abençoador,
cuja análise torna-se cada vez mais necessária por parte dos cristãos que almejam reviver as grandes experiências da igreja primitiva. Reviver as grandes experiências da igreja primitiva. É interessante que as pessoas falam, mas a igreja primitiva, a igreja tal, a igreja Y. Mas, irmãos, a história continua conosco. Você já pensou se os discípulos ficassem só, mas no dia de Pentecoste, Pedro pregou e salvou 3.000 almas, pregou o segundo sermão, uns dias se converteu 5.000, e aconteceu, e os discípulos ficaram questionando. Não, eles deram sequência. O Filipe deixou lá o avivamento de Samaria para pregar para um eunuco lá no deserto, uma pessoa só. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 8, que Filipe lá tinha um grande avivamento em Samaria. E o Espírito Santo levou ele para pregar para uma pessoa. A nossa história, muitas vezes, a gente quer construir história com multidões, com números. E não é assim. Às vezes você faz a sua história, complemento na história da igreja, você pregando para uma pessoa, porque você não sabe quantas pessoas aquela pessoa vai ganhar. Você não sabe quantas pessoas aquela pessoa vai ganhar. Então nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos atrás de pesquisa de números. Nós temos que reviver a história da igreja e muitas vezes a gente não ficar sufocado. Por que isso? Por que isso? Porque cada um de nós temos a nossa tarefa a fazer. Na história de cada um de nós temos a nossa tarefa a fazer na história da igreja. E quando a gente olha para essa questão aqui, diz o autor da lição, é que Lucas narra como foram as situações em que Paulo foi preso e qual o impacto desse encarceramento para o progresso do evangelho. Eles achavam, o Império Romano achava que prendendo e matando os cristãos, eles iam acabar com o cristianismo. Mas tem um louvor que diz que o sangue dos cristãos era como uma semente plantada, né? Parece que nascia e fluía. E é verdade. Então a gente olha para a história da igreja, a história dos mártires, você vai ver que quanto mais eles perseguiam, mais eles matavam, mais pessoas se convertiam a Jesus. A verdade é essa. Então, o aprisionamento de Paulo em Jerusalém, o aviso dado pelo profeta. Paulo estava lá em Atos capítulo 21, na casa de Filipe, que era uma casa que um homem que era profeta, tinha 4 filhas profetas, e chega o profeta Ágabo de Jerusalém lá, e profetiza, pega o cinto de Paulo e fala assim, assim diz o Espírito Santo, esse cinto do que o dono vai ser algemado, vai ser levado para Jerusalém. E quando a gente olha na história da igreja, a gente vê que a história da igreja, ela vive e é fundamentada e firmada pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo mandava Paulo pregar e proibia Paulo pregar. E o Espírito Santo falou que Paulo ia ser preso e ia ser levado para Jerusalém. Irmãos, nós não podemos fazer nada na obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Irmãos, não estamos falando aqui de dons de falar em línguas, não. É ser direcionados pelo Espírito Santo, lucidez, através da palavra de Deus. Então a gente olha para esse lado aqui e vê o Ágabo avisando Paulo, olha, Deus manda avisar que você vai ser preso. E os irmãos questionaram Paulo e começaram a chorar. Paulo falou assim, não, por que você chora por mim? Não precisa chorar nada não, eu vou ser conduzido. Quem é direcionado pelo Espírito Santo não tem medo de enfrentar as dificuldades da vida. Só tem medo de morrer e medo de fazer a obra de Deus quem não tem a direção do Espírito Santo. Quem tem a direção do Espírito Santo não tem medo de morrer e muito menos de fazer a obra de Deus. E agora nós vemos aqui, no tópico B da nossa lição aí, acusações injustas. Na história da igreja, você vai encontrar muitas vezes acusações de pessoas. Vamos começar o caso do nosso irmão Daniel. Qual era a acusação que eles tinham contra Daniel? Não tinha acusação. Eles não tinham acusação para acusar Daniel de alguma coisa, não. Vai acusar no que ele fazia para Deus. Só vamos pegar ele se nós arrumar um edito do rei aí, uma lei do rei,
de proibir as pessoas a orar a outro Deus, que Daniel vai continuar orando por Deus dele. Então nós vamos ter que, irmãos, acusações injustas contra você, contra o seu ministério, contra a sua vida, isso faz parte da história da igreja. Isso foi com os discípulos de Jesus, isso foi com Jesus Cristo, porque eles tinham alguma coisa para acusar Jesus. Contra Jesus, não tinha nada para acusar Jesus. Mas tem que arrumar alguma coisa. Você acha que o capeta não vai arrumar alguma coisa contra a sua vida? O capeta, quanto mais você procura fazer para Deus e dentro dos padrões de Deus, mais vai existir acusação contra nossas vidas, mais vai existir língua felina, mais vai existir. Não é? Isso aqui, a história inacabada, exatamente para nos alertar. Irmãos, porque falou de mim. Se falou de Jesus Cristo, meu irmão, não vai falar de você. Porque me acusou. Se acusaram Jesus Cristo, não vai te acusar. Meu irmão, para com isso. A história não acabou ainda não. A história continua. Porque eu estou sofrendo dores e angústia. Mas lembra que o pastor Edson pregou ontem à noite? Ninguém me incomode não, ninguém me perturbe não, que eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu estou sofrendo por amor a Cristo, eu estou sofrendo porque eu amo a Cristo, a salvação em Cristo, e o diabo tem que trabalhar contra a minha pessoa mesmo. Então, acusações injustas, isso vai acontecer conosco, e sempre aconteceu na história da igreja. Diz aqui, dezenas de milhares de judeus haviam convertido ao cristianismo. Nunca, numa tentativa de não tornar a imagem de Paulo negativa perante os judeus convertidos que habitavam na Judéia, os irmãos propuseram a ele que fosse ao templo juntamente com 4 irmãos que haviam feito o voto nazireu. Irmãos, não adianta você tentar testificar para as pessoas que não são cristãs que você ama um Deus e que você tem um Deus diferente das pessoas. Não adianta. Não adianta. O diabo sempre vai arrumar alguma artimanha, vai tentar arrumar alguma coisa contra a nossa vida, contra o nosso ministério, para impedir a obra de Deus. Sempre vai lutar, sempre. Ele vai arrumar alguma coisa. Ele arruma. E se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é arrumar impedimento. E eu vou dizer uma coisa, e às vezes usa pessoas chegadas de você, pessoas que estão próximas a você para impedir alguma coisa. Então no tempo foi logo reconhecido pelos judeus, né? Fizeram as acusações absurdas. Paulo foi preso, arrastado para fora do templo, espancado, iniciando assim um ciclo de prisões que durou 5 anos. Irmãos, quando a gente olha essa história aqui, quantos irmãos nesse momento estão sofrendo no mundo? Os países muçulmanos não aceitam o cristianismo. Mas mesmo aqui no Brasil, nessa liberdade que nós temos aqui, muitas pessoas estão sofrendo hoje por pregar a verdade. Porque se você prega a verdade, você vai contra o sistema maior. E quando você vai contra o sistema maior, você é prejudicado. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. O que Paulo pregava era a verdade. Eu fui fariseu, segundo a lei eu fui zeloso, eu fiz tudo por amor a Deus, só que um dia eu tive um encontro com Jesus. As pessoas que não tiverem encontro com Jesus não vão entender o teu testemunho. Antes era pilantra, bebia, fumava, jogava, a outra aí dançava, ia pro forró, agora é santa, agora é crente. Elas não vão entender isso, que Jesus mudou a vida da pessoa. Não vai entender, e vai acusar você, e vai tentar desmotivar, vai tentar fazer, denegrir a sua imagem. O capeta faz isso contra o homem e a mulher de Deus, porque a missão dele é essa, exatamente, trabalhar contra a obra de Deus. Agora nós não podemos dar liberdade para ele ter motivo de acusação, porque as falsas acusações ele já tem. Agora quando nós demos ocasião para acusação, aí a coisa complica.
Nós não podemos dar a chamada legalidade a Satanás, porque sem as legalidades, ele tem as acusações injustas. Agora, com a legalidade, ele tem alguma coisa, como diz Apocalipse, ele é nosso acusador dia e noite diante de Deus. Olha lá, aquele pastor fez isso, aquele fulano fez isso. O pastor estava contando ontem, eu dei risada. Disse que tinha uma batida de carro aí no lugar aí. Aí os dois irmãos, os dois saíram no braço. Aí as mulheres uma começou a orar e falou para o marido: mas você não acabou de pregar. Aí o que estava batendo parou: você é crente? Eu sou evangelista. O outro era presbítero, os dois brigando, saindo no tapa, no meio da avenida. Se não fosse a mulher orar, aí a outra mulher do camarada também crente, tudo crente, as duas famílias. Irmãos, o capeta sabe como trabalhar, irmãos. Ele sabe como fazer a bagunça. O que nós não podemos, irmãos, é dar legalidade, porque sem legalidade ele já tem acusações. Agora, com legalidade, você já pensou agora? Aí diz que os dois lá, hora depois da família oraram, pediram perdão. E o escândalo? E o escândalo? Irmãos, toma cuidado, porque a obra está inacabada e nós estamos fazendo a obra. Nós temos que olhar para Paulo, para o testemunho de Paulo, para o testemunho de Pedro, para o testemunho de João, e não darmos lugar para Satanás, porque o próprio apóstolo Pedro diz assim: não deis lugar ao diabo, porque ele anda de redor procurando quem possa tragar. Ele anda procurando quem possa pegar. Se ele não pega, ele vai fazer acusação. Agora, se ele pegar, aí, meu irmão, aí a coisa complica para nós. Bom, então voltamos aqui agora ao tópico B aqui, tópico C, na verdade. Testemunho fiel, Atos 22. O apóstolo estava em meio a uma grande confusão de pessoas que o queriam arrancar das mãos dos soldados. Os defensores de Paulo queriam proteger a Paulo. Irmãos, essa questão de defensores e acusadores é um problema sério. Existem os dois lados da coisa. Aqui o Paulo, ele é acusado injustamente, e os irmãos não queriam deixar Paulo, ser massacrado. Mas uma das coisas que nós temos visto na história da igreja é que muitas vezes as pessoas defendem as pessoas erradas. E esse é um problema que Satanás usa no meio do povo de Deus. Levantar um grupo de pessoas para apoiar as pessoas mais erradas do auditório. Pregadores têm problema sério, mas tem um grupo seleto de pessoas, através da amizade, aquela coisa. Então, toma muito cuidado. As pessoas aqui querem defender Paulo, porque Paulo estava sendo acusado injustamente. Mas hoje existem muitas pessoas que estão sendo defendidas e fazem coisas erradas, e coisas perversas, coisas que aos olhos de Deus não tem perdão. Não tem perdão. E as pessoas estão aí sendo defendidas por essas pessoas. E diante de Deus não tem perdão, não. Então, primeiramente, faz um relato da sua vida anterior à conversão, enfatizando que era perseguidor da igreja, que se chama Caminho. Paulo vai contar agora assim: olha, o meu testemunho é fiel, o meu testemunho é verdadeiro. Eu era isso, eu era aquilo, só que tem uma coisa: eu encontrei Jesus. A maior obra que um ser humano faz na terra é o seu testemunho verdadeiro. Um testemunho de fé e um testemunho onde ele chega publicamente e diz assim: eu sou cristão. E as pessoas têm que ver e ouvir que você é cristão. Essa é a maior obra que é feita pelo ser humano neste mundo. Lembra da irmãzinha que chegou lá, que foi levada cativa pelo Império Assírio, chegou lá, está trabalhar como escravo na casa de Naamã? Ah, se meu Senhor tivesse lá em Israel, onde está o profeta de Deus, ele ia sarar dessa lepra. Escrava, sem nome na Bíblia, mas testemunhou de um Deus poderoso que ela servia, que ela cria. Irmãos, o testemunho do crente fala mais alto que qualquer coisa. O nosso testemunho, a nossa vida fala mais alto que qualquer coisa. Se nós perdemos o nosso testemunho fiel,
nós perdemos a nossa identidade. A identidade do crente é o testemunho. Perdeu o testemunho, perdeu a identidade. Por que nós estamos vivendo esse lamaçal de pecado no meio do povo evangélico? Porque o povo não preza mais pela identidade. É como se perdeu hoje, vai lá no pouco tempo, tira outra, rapidinho. Não, identidade do céu não é assim não. Para você reconquistar a identidade do céu, às vezes tem um preço muito alto a pagar. E as pessoas, quando chega na hora de pagar o preço do que a pessoa cometeu, a pessoa não quer pagar. O rei Davi era muito sábio nisso. Muito sábio nisso. Quando Deus chegou para ele assim, ó, você fez a coisa, fez o censo que não devia ser feito, você fez pela sua cabeça, agora você escolha na mão de que você vai cair. Na mão dos homens ou na mão de Deus? Cair na mão de Deus, que é misericordioso, não vai cair na mão dos homens. Sabia, o Davi era bom de papo, ele sabia que Deus ia perdoar os seus pecados, mas que ele pagou o preço, pagou. Tá bom, você fez, só que tem uma coisa: a espada não vai sair da sua casa. Perdeu praticamente toda a família. O Absalão se revoltou, ou um filho estuprou a própria irmã. Aí o Absalão já matou o irmão. Aí houve aquela revolta de Absalão contra ele. Irmãos, as consequências da nossa perda de identidade faz coisas terríveis acontecer. Fazem coisas terríveis acontecer. O Davi fez um monte de coisa errada e as consequências dos seus pecados foram terríveis. Pecado de adultério, pecado de incenso, pecado de um monte de coisa que não deveria fazer, ele fez. As consequências foram terríveis. Irmãos, olhando para essa revista aqui, diz aqui: usando seus direitos de cidadão romano, livrou-se de ser açoitado. Para a segurança, Paulo foi enviado para Cesareia. Quando ele falou que era cidadão romano, porque ele era nascido em Tarso, da Sicília, ele era judeu, mas tinha cidadania romana também. Quando ele disse que era romano, o pessoal com medo, levaram ele para Cesareia, onde ele ficou na prisão lá por algum tempo. Diz na mais sua lição aqui: somos evangelistas. Evangelistas, embora em Atos capítulo 4, verso 11, diz que é um dom que é dado por Deus a uns evangelistas, a outros pastores, mestres, assim por diante. Todo cristão é evangelista. Ele fala do evangelho de Cristo, que o evangelho fez na vida dele. E quando a gente olha essa questão do testemunho, da fala da pessoa, eu presto atenção numa coisa, irmãos: os maiores ganhadores de almas são as pessoas que têm pouco estudo. Não são as pessoas que têm muito estudo, são as pessoas que têm pouco estudo. Mas Paulo era um homem estudado, Moisés era estudado, Deus usou esses homens para escrever mais, é verdade. Mas os maiores ganhadores de alma que você vê na história da igreja, praticamente foram leigos. Quem converteu praticamente as tribos indígenas americanas e fez os Estados Unidos ser um país cristão foram os obreiros leigos. Porque os mestres ficavam nas universidades, nas escolas. E como diziam antigamente aqui no Brasil, os arrancadores de toco ia desbravar, os desbravadores. Hoje nós não temos desbravadores. Nós temos pessoas de microfones. Esse é o problema. E ganha almas muitas vezes, a alma está do nosso lado. Esse é o problema. E a pessoa que tem pouco estudo, ela presta atenção na mensagem, ela faz questão de falar o que ela sente, o que ela possui, o que ela tem. E o grande problema das pessoas que às vezes têm conhecimento é tentar falar de uma coisa que às vezes ela nem entende o que ela está falando, mas ela quer mostrar para outra pessoa que ela tem conhecimento, e isso torna-se um problema seríssimo. Aprisionamento em Cesareia, acusações de justiças em Cesareia. Capítulo 24 de Atos. Paulo foi mandado a Cesareia sob forte proteção militar. Seus acusadores foram também para lá com o intuito de lançar sobre eles as mesmas acusações anteriores. Irmãos,
Você pensa que os teus acusadores vão deixar de te perseguir? Só se converter a Jesus. Porque do contrário, você trabalha numa firma, você vai ter sempre quem vai estar te perturbando. Você vai ter parente que vai ter sempre perturbando. Você vai ter colega que vai estar sempre perturbando. E, irmãos, os nossos acusadores não vai deixar, só se ele se converter. Porque você é um ser humano diferente dele. Não. Exatamente. Esses que se dizem cristãos são os piores. Ah, tá bom. Massageia o ego. Não. De ser, vamos dizer assim, elogiado. Ele quer que Deus elogie a ele. Não quer ouvir a verdade. E quando você ouve o testemunho de Paulo, as pessoas aqui, os acusadores de Paulo, eles não deixaram, eles partiram, o exército vai levar Paulo, vai. Nós vamos junto também para acusar ele. Quando a gente olha essa questão dos acusadores, o nosso acusador, você vai deixar de nos acusar se converterem, porque do contrário, meu irmão, os maiores acusadores nossos, além de ser os dos nossos entes queridos, da nossa família, também são os da fé. Eu não concordo com a sua igreja, mas quem está pedindo para você concordar com a minha igreja? Eu não tenho nada a ver com a sua, nem você com a minha, não. Aí minha esposa diz, mas não precisa responder assim. Precisa sim, para a pessoa entender. Eu não tenho nada a ver com a vida dela, nem com a igreja dela, e ela não tem nada a ver com a minha também, não. Ué. Como diz o caipira, cada macaco no seu galho. Agora as pessoas querem ter uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, e quer que você também seja seduzido por aquilo. Ué, irmãos, para com isso, irmãos. E aí não tem motivo? Vai acusar e vai continuar acusando. Então testemunha pequenos e grandes. Atos capítulo 26, verso 22, Paulo diz assim, Paulo vai agora testemunhar, tanto para o rei, como para o governador, como para o imperador, ele vai testemunhar para todo mundo da sua transformação. E é interessante que em Cesareia, Paulo tem 3 oportunidades de se defender perante o governador Félix, perante o sucessor de Félix, chamado Festo, e perante o rei Agripa e sua esposa Berenice, que quase foram persuadidas a se converter ao Senhor. O nosso testemunho pode ser dado diante de qualquer pessoa que nós estivermos presentes. Você muitas vezes, sendo numa igreja, você com o microfone, você não alcança uma pessoa que você alcança quando você está do lado da pessoa. Certa feita eu estava num hospital aí em São Paulo, levar a Cleide, eu estava fazendo os preparativos, fazer a cirurgia, há muitos anos isso aí. E sentado lá no sofá, o nosso convênio era muito bom, né? A da empresa. Aí estou lá e chega um casal lá, todo, né? Aí o casal chegou lá e puxou conversa, começamos a conversar. Aí o senhor vai passar pelo... Vamos passar pelo médico, sim, é isso aí mesmo. Ah, sim. Nossa, mas o médico é caro aqui, hein? É mesmo? Eu falei, não, eu não pago nada não, estou convênio. Convênio? É. Trabalho da empresa. Ah, é. Ah, sim, é. Aí já entrou Jesus na história. Ah, você também é dessas seitas? Eu falei, não, eu sou cristão. Não sou da seita, eu sou cristão. Eu nasci de novo em Cristo, através do Espírito Santo da palavra. Aí comecei a falar com o camarada. Ele ficou olhando para mim, a mulher disse assim, nossa, não, porque, sabe, a gente sempre tem a ideia de que esse povo que nós conhecemos como sectários, são um povo incauto, um povinho diferente.
Falei, para você ter uma ideia, esse povinho diferente é que fundou a Universidade de Oxford, é que fundou Mackenzie, é que fundou Metodista, é esse povo que vocês... é verdade, né? Colégio São Bartolomeu, Roma, tudo esse povinho. Porque para muita gente aí, nós somos, sabe, a ralé da sociedade. E o Paulo era formado aos pés de Gamaliel, o homem que tinha autoridade para perseguir a igreja. Agora se converte, não vai ter acusador? Vai. Se eles não puderem te acusar de uma maneira, vai te acusar de outra. Mas o negócio do capeta é nos acusar, porque a missão dele, como diz lá Apocalipse capítulo 12, dia e noite, é acusar. Então, Paulo, agora diante dos grandes, não se intimidou de contar o seu testemunho. Podemos não ter uma boa retórica, podemos não ter uma boa dicção, mas o nosso testemunho fala mais alto que qualquer coisa. Aqui, o Agripa e a Berenice ficaram... Paulo, por poucos persuade. Se por pouco, por muito, tivesse persuadido. Então, ele mesmo chega a declarar que permaneceu dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Atos 26, 22. Então, nosso testemunho é para ser dado para qualquer pessoa. Irmãos, se tem uma coisa que as pessoas param para pensar, por que a igreja da mídia, ela conquista muito auditório? Por causa daqueles falsos testemunhos, que a maioria ali é falso. Eu falo sem medo de errar, a maioria ali é falso. Mas o verdadeiro testemunho toca nas pessoas. Ontem à noite eu estava comentando em casa, irmãos, eu recebi uma mensagem profética no mês de junho de 1971, lá no Brás, a igreja que a minha esposa ia, na época ela era solteira. Estava eu, minha esposa e minha sogra. Um frio que junho de 71, mais um frio, irmão. Meu Deus do céu. A gente saía de Santo André, pegava o trem e ia lá no Brás lá. Toda quarta-feira. O que Deus usava aquela pessoa, mas, irmãos, a gente via Deus agir realmente. Depois ele descambou, o problema é dele. Ele vai acertar com Deus, o problema é dele. Mas o que eu quero dizer, sabe, o que Deus fazia através daquela pessoa. Tudo que ele desceu do púlpito, estava eu, minha esposa, que era minha namorada, e minha sogra. Desceu, ela veio falar comigo. Tudo se cumpriu na minha vida. Eu, de vez em quando, eu conto esse testemunho, sabe por quê? Não importa, eu não quero nem tocar no nome dele, porque ele debandou de vez. O problema é dele, com Deus. Agora, o que Deus usou ele para falar comigo, é um testemunho tremendo. Porque se cumpriu tudo na minha vida. Se cumpriu tudo na minha vida. E quando a gente olha para essa questão do nosso testemunho, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para ser fiel. Como eu fiz a cirurgia da minha cabeça 7 de agosto de 97, não lembro disso aí. Cortou o meu cérebro, o coco da cabeça, para tirar um tumor de cérebro de 4 centímetros. Eu era para ficar aleijado. Ou uma mão ou um pé, era para uma perna ou um braço, era para ficar aleijado. Mas Deus falou comigo assim: tu passarás pelo vale da sombra da morte, mas serei contigo. A Cleide não quis assinar o papel lá que o médico tinha que assinar de responsável, porque ia ficar aleijado. Não vou assinar não. Aí a Sheila assinou, tinha passado de maior chorando. Pode assinar, filho, não tem problema não. Se Deus falou que ele vai estar comigo, aí o problema meu agora, depois da cirurgia, foi provar que eu não fiquei aleijado. Provar para a ciência que eu não fiquei aleijado. Esse é o problema. Irmãos, o nosso testemunho fala mais alto. E é interessante que depois o médico olhava para mim assim: mas não é possível. Não é possível. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo educação física, eu estava correndo, e ele ficou assim, vendo assim, né? Porque assim, esse cara está correndo, e ele ficava olhando, ver se, né, se eu estava correndo certinho ou não. E ele comentou depois com o meu mestre, né? Mas como é que pode uma coisa dessa? É a fé dele, né? Aí um dia, conversando, eu falei assim: doutor, eu sei que o senhor crê também, mas Deus cuida dos seus.
Deus cuida dos seus. Deus falou e cumpriu na minha vida. Então, nosso testemunho é maior que qualquer coisa desse mundo. Preze, não perca a oportunidade de dar seu testemunho de cristão verdadeiro. Bom, aprisionamento agora em Roma. Onde Paulo passou, ele tinha as pessoas que perseguiam ele. Agora Paulo chegou em Roma, nós lemos aqui no capítulo 28, chegou lá, foi permitido ele alugar uma casa e morar na sua própria casa, com os guardas que tomavam conta dele. E segundo a história, a maioria dos guardas que tomavam conta de Paulo se convertiam, então tinha que trocar os guardas, porque se convertia ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora está na sua casa, está aqui em Atos 28 nós lemos, tá? Paulo está na sua casa, foi preso lá, ficou lá esperando lá. Paulo agora em Roma. Paulo apelou para César, por isso foi enviado para Roma. Caminho foi difícil. Um navio que pegaram e veio uma tormenta no mar, e o pessoal ficou apavorado e começaram a descarregar o navio e já queriam matar os prisioneiros. Paulo falou: não faz isso não, que ninguém vai morrer não adianta vocês ficar assim. E de repente chegaram numa ilha lá e o problema agravou mais, ninguém queria comer. Paulo falou: não come, vamos comer, porque a solução está próxima aqui. Um anjo de Deus apareceu para mim e falou que vai dar tudo certo e nós vamos chegar ao itinerário final, que é Roma. Esse caminho tão difícil, né, na ilha lá, que Paulo chegou lá, que o pessoal foram parar lá na ilha, tinha muitos enfermos. Deus tem sempre, nas tormentas da vida, Deus tem que escrever a nossa história. Por que Paulo foi parar naquela ilha lá? Eles fizeram uma fogueira, Paulo pegou lá uma cobra no dedo dele, todo mundo esperando que Paulo ia morrer, e Paulo não morre nada, e trouxeram lá os enfermos, e Paulo orou, foram curados, e tinha um grande chefe da ilha lá, que estava doente, foram buscar ele, Paulo orou, ele foi curado. O que aconteceu? Eles foram honrados naquele local, e com certeza Deus fez grandes coisas, salvou várias almas naquele local. Irmãos, muitas vezes, na nossa história, que estamos coisas nesse mundo, existem as tormentas. Além dos acusadores, lembra que eu estou falando para você que alegria e sofrimento caminham juntos. Hoje está tudo bem, maravilhoso, mas amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Irmãos, tem certas coisas, irmãos, às vezes eu fico preocupado, que a gente lê o livro de Jó e não entende. A Bíblia fala que Jó era tão reto, que os filhos dele faziam banquete, faziam festa. Jó ia sacrificar a Deus, pedindo perdão para Deus, se os seus filhos tivessem feito alguma coisa errada. E o que acontece com Jó? Jó perde tudo, irmãos. No momento perdeu tudo. É uma coisa tão de repente assim, que perdeu tudo. Conosco, irmãos, às vezes acontece isso também. Está tão bom hoje, tão bem, amanhã parece que o mundo desmoronou sobre a nossa cabeça. E aí entra o desespero. Se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, se não estivermos firmados aos pés do Senhor, vem o desespero. Por que esses pastores estão se matando? Por que tantos crentes abandonando a fé e caindo? Irmãos, você vai na Cracolândia, ou vai aqui mesmo nesse viaduto Sacomã aí, o que mais tem ali desviado. Irmãos, eu fiquei indignado de saber que uma irmã de uma igreja que era a vice-presidente do círculo de oração da igreja, está ali embaixo do viaduto Sacomã queimando crack. Largou o marido, filho e tudo. Irmão, por que isso, irmãos? Perdeu a identidade de cristão, deu lugar ao diabo, e agora para sair de lá, só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Então toma muito cuidado, no nosso caminho da vida, nós vamos ter as tormentas contra a gente. E se nós estivermos firmados em Jesus, porque aconteceu isso, não é motivo, não tem motivo não. Como diz a palavra, morte não vai se separar de Jesus, anjo não vai se separar de Jesus, provação não vai se separar de Jesus, fome não vai se separar de Jesus, nudez não vai se separar de Jesus, nada me separará do amor de Cristo, nada.
Agora, as pessoas, por não estar firmada, não estar construindo uma história verdadeira, qualquer tormento é motivo de se separar de Jesus. Pouco tempo eu ouvi aqui na porta aqui, ó. Para mim ser cristão como aquela pessoa que... Tá bom. E ela pede perdão para Jesus, ela é perdoada, vai para o céu e você vai para o inferno. Eu não tinha pensado nisso, então chegou na hora de pensar. Fica olhando para a acusação dos outros e esquece da própria pessoa. Não, irmão, não é assim não. As tormentas, o caminho é difícil. Quem falou que o caminho cristão é fácil? Quando chegaram para Jesus, Jesus quer te seguir. Vem. As raposas têm seus covias, as do céu nenhuma. O filho do homem, ó, não tem onde reclinar a cabeça. Você quer vir? Quer. Você toma a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. O outro quer seguir Jesus. Olha, tem feito tudo que desde pequeno. Vai vender tudo que você tem, vem e segue-me. A Bíblia fala que ele foi triste para casa e não fez o que Jesus mandou. Quem foi que falou que o caminho da vida cristã é fácil? Não é fácil não, irmãos. Esse não é o evangelho de Cristo não. A nossa história é uma história de dor, uma história de lágrimas. Tem alegrias? Tem muita alegria. Mas o nosso gozo está na eternidade. A nossa alegria é na vida eterna. É lá, como vários hinos falam sobre isso. Se nós estamos semeando para uma colheita definitiva, nós estamos semeando para colher agora. Podemos colher momentos de alegrias, dias de alegrias, meses de alegria, anos de alegria, podemos. Mas a alegria e a tristeza, a alegria e a dificuldade caminham junto. Então toma muito cuidado com isso. O caminho é difícil? É difícil. Até chegar em Canaã, meu irmão, tem deserto, tem sede, tem calor, tem frio, tem falta d'água, tem desejo das coisas do mundo. Quando não tem nada que reclamar, reclama do alho, do pepino, do Egito. Não tem mais que reclamar de nada, reclama dos túmulos, que não tem túmulo para ser enterrado. Tanto faz você ser enterrado na Vila Formosa, como na Vila Alpina, como no cemitério pago, tudo a mesma coisa, vai ser enterrado a mesma coisa. E irmãos, o caminho é difícil, irmãos. O importante é aonde nós vamos na eternidade. O importante é a vida eterna com Deus. Paulo sabia disso. Ele chegou a dizer assim, ó, eu era isso mesmo, eu era fariseu, segundo a lei, eu obedecia tudo da lei, formado mas abandonei tudo por amor a Cristo. Aí, a partir daquele momento, o caminho de Paulo se tornou um caminho difícil. Difícil, lutas, acusadores, sendo maltratados. Ele chegou a um ponto de dizer assim, chegou a um ponto de escrever na sua carta aos Coríntios, que ele era colocado como escória do mundo daquela época. Olha que situação. E muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos. Nós queremos um caminho fácil. Quem que não quer caminho fácil? As seitas, as chamadas terapia da mente, o que elas procuram mostrar para as pessoas são a facilidade da vida, o glamour da vida, a beleza da vida. Mas o cristianismo mostra que o nosso caminho é um caminho dificultoso. É um caminho que muitas vezes nós temos que seguir com lágrimas. Mas o importante é que no final a nossa vitória é certa. A nossa vitória é certa. Um caminho então é difícil. Um testemunho que nunca se cala. Quando você pega em Atos capítulo 28 agora, você vê Paulo testemunhando em Roma. Não foi a dificuldade que ele passou, não foi os problemas, não foram os acusadores que impediu Paulo de pregar o evangelho. Alugou a sua própria casa e lá na sua casa pregava, reunia as pessoas, tanto os judeus como as pessoas que viviam em Roma, e pregava para aquelas pessoas. Irmãos, o nosso testemunho não pode ser calado por pessoas. Infelizmente, muita gente está se calando por causa de pessoas. Por causa de pessoas.
porque fulano falou, porque ciclano disse, porque é contra... Irmãos, o seu testemunho não pode se calar, não. Você tem que testemunhar de Jesus Cristo, tanto na Judéia, como em Samaria, como na Galileia, até os confins do mundo. Testemunhar do amor de Cristo, da salvação em Cristo, da sua vida em Cristo. Então o testemunho não pode se calar, não. Muitos judeus vieram ouvi-lo, diversos creram, outros não. Aqui é um problema sério. Muitos vão ouvir seu testemunho e vão acreditar e vão crer em Deus. Mas muitos também vão ouvir seu testemunho e vão zombar. E vão zombar. Ah, que é isso? Isso aconteceu. Isso aconteceu. Não, irmãos. Não importa se vão dar crédito ou não dar crédito. A nossa história é construída pelo nosso fiel testemunho. Agora, se as pessoas vão aceitar ou não, o problema é delas, já não é nosso. Nós não convertemos pessoas, quem converte é o Espírito Santo. Se você pudesse converter todas as pessoas que você ama, irmão, você seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas mesmo que você pegar um chip com a Bíblia Sagrada todinha, explicada e colocar na mente da pessoa, você não vai converter ela. Você não vai converter. Porque quem converte o homem é o Espírito Santo. É a missão dele. É João capítulo 16. Jesus falou assim: ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O testemunho de Paulo para grandes e para pequenos não converteu. Alguns se converteram, mas a maioria não se converteram. A mesma coisa é com nós, irmãos. Nós não podemos calar. Não é porque a pessoa não aceita Jesus que você vai deixar de falar, não. Continua falando. O meu Jesus, né? Existe uma autora do hino da harpa cristã, e na verdade ela do cantor cristão, a Fanny Jane Crosby. Aquela irmã morreu cega. E quando ela ficou cega, ela escrevia os hinos de uma maneira que as pessoas não entendiam. A biografia dela é maravilhosa. As pessoas não entendiam como ela tinha tanto prazer em falar das visões celestiais se ela não via. Mas ela dizia assim: eu não vejo pelos olhos carnais, mas eu vejo pelos olhos da fé. O testemunho dela nunca calou. Não é porque ela ficou cega que ela deixou de louvar, adorar e de escrever, não, de jeito nenhum. Continua a mesma coisa. Hoje as pessoas estão deixando o seu testemunho se calar, deixar de escrever a sua história por coisa insignificante. Não perdeu a fé, não perdeu uma mão, não perdeu um braço, mas deixou, fez o testemunho se calar. Existe um louvor que os irmãos louvam de vez em quando aqui, fala assim: nada vai calar, né, a minha adoração. Nada vai calar a minha adoração. Não pode calar. Nada. Eu vou continuar, né? A minha adoração tem que continuar. Então o testemunho que nunca se cala. Muitos vieram ouvir, diversos creram, outros não. E assim vai continuando. O nosso testemunho tem que ser contado. Agora, quem vai fazer a obra através do seu testemunho, que é verdadeiro, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Agora diz aqui, Lucas encerra o livro de Atos, relatando que Paulo permanece em sua casa por 2 anos, recebendo todos quanto vinham vê-lo, sempre pregando o evangelho e ensinando. Pregando e ensinando. Aqui são duas coisas bem distintas. A pessoa aceitou seu testemunho, então agora você vai ensinar o evangelho. Não tenta ensinar o evangelho sem a pessoa não aceitar o evangelho. Só vai ter debate. Só vai ter confusão. Se a pessoa não crê no evangelho que salva, ela não vai aceitar o ensinamento do evangelho. E muitas vezes a gente quer ensinar o evangelho para a pessoa que não aceita o evangelho. O ensinamento do evangelho é para quem aceita o evangelho. Jesus em Mateus 28 diz bem claro: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar as coisas. Primeiro prega para depois ensinar. Não tenta ensinar para depois pregar. Se a pessoa não aceitar o evangelho, se ela não crê no evangelho, não adianta você tentar ensinar o evangelho, que dificilmente a pessoa vai aceitar. Vai dar confusão, vai dar briga. Vai dar briga. Você chega no testemunho de Jeová, tentar falar do evangelho de Cristo, vai dar confusão. Ele não vai aceitar de jeito nenhum.
e tantas outras coisas. Então toma muito cuidado com essa questão de você tentar querer ensinar o Evangelho para a pessoa que não aceita o Evangelho como a solução da vida eterna da pessoa. Porque o Evangelho é a solução da vida eterna da pessoa, de quem crê. Se a pessoa não aceita isso, não adianta nada. Adianta você ensinar? Não adianta nada. Depois desse período foi posto em liberdade, escreveu 1 Timóteo e Tito. Depois foi novamente preso e escreveu 2 Timóteo quando estava aguardando o martírio. Mesmo em prisão, Paulo ensinava quem queria ouvir, escrevia carta para as igrejas, não deixou de orientar os pastores que ele tinha, no caso de Tito, no caso de Timóteo e tantos outros pastores, que ele escrevia para as pessoas, ensinando o que ele tinha aprendido de Cristo, o que Cristo tinha determinado para as igrejas. E quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, uma das coisas que mais me impressiona nessa questão aqui de Paulo, é que, veja bem, ele preso, sabendo que ia ser condenado, e ele lá em 2 Timóteo fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós não podemos dizer isso, combati o bom combate, acabei a carreira, não. Combati o bom combate, estou completando a minha carreira, e estou guardando a fé. Eu estou completando a minha carreira, estou escrevendo a minha história, e estou guardando a fé. Mas estou combatendo. A vida cristã é uma guerra. É um combate dia a dia. Minha esposa fala assim, bom, matamos um leão hoje, já tem outro amarrado para amanhã. Que amanhã você vai levantar, já vai ter outro amarrado. É uma luta constante. Meu Deus, tem dia que você fala assim, Jesus querido, meus irmãos, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Olha, só Jesus para ter misericórdia. Irmãos, olha, meu Deus, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, essa nossa vida cristã, os combates da vida, as dificuldades da vida, os açoites da vida, as tempestades da vida, nos levam ao desespero, nos levam ao desânimo, à angústia. E quando nós ficamos desanimados e angustiados, o nosso espírito se entristece, porque o Espírito Santo se entristece, e é o que Satanás quer, que as pessoas se entristeçam. Por que tanta gente não vem congregar, irmãos? É membro da igreja, só vem na Santa Ceia, ou vem num domingo, ou vem no outro. Por quê? Porque não tem prazer, irmãos. Não tem prazer. Se tem uma coisa que o bom testemunho dá, é prazer de contar o testemunho. A pessoa tem prazer de falar de Jesus. Eu sou cristão. Minha filha Keila, ela tem um problema na faculdade que ela fazia, que ela era a líder da classe, a monitora da classe, e um professor de anatomia com aquele negócio todo, ela falou assim, mas a Bíblia diz... Keila, você é uma jovem tão bonita, tão inteligente, você crê em negócio de Bíblia? Mas é por eu ser bonita e inteligente que eu creio. Acabou, não precisa brigar. Se Deus tirar o fôlego de vida, não existe ser humano. É isso que o ser humano não aceita, porque ele acha que ele é dono dele. Ele acha que ele é dono dele. Ele esquece que foi Deus que deu o sopro de vida para ele caminhar. Que o Espírito ruá, como o pastor Antônio Carlos diz, que é dar os sons realmente do Espírito, que Deus soprou no nariz do boneco de barro lá. Quem dá vida para esse pessoal andar aí, o pneuma do grego, o Espírito, é Deus. Só que vai falar para a pessoa assim, não, isso aqui é a genética que vem lá do meu... Não, quem te deu vida foi Deus, rapaz. Nas mãos de Deus está a tua vida. Está na mão dele. Se ele quiser tirar agora, irmão, não precisa muito não. Deixa Deus tirar o oxigênio desse mundo aqui 3 minutos para ver o que acontece. O homem só tem vida 3 minutos. Passou 3 minutos sem oxigênio, meu irmão, a maioria morre. Não aguenta ficar sem respirar. E as pessoas são tão grandes, são tão orgulhosas. E tem cristão que pensa desse jeito. Não, irmão,
Se Deus, se nós somos eternamente dependentes de Deus em tudo, em tudo. A Bíblia deixa bem claro quando Paulo chega lá e diz lá em Atenas, diz assim, ó, nele vivemos e nele se movemos. Deus, esse Deus criador, nele vivemos e nele se movemos. Ô irmãos, esse orgulho, essa vaidade, essa grandeza do ser humano, é porque a pessoa não é racional para pensar, espera aí. E Paulo, sabendo disso, a primeira coisa que ele fazia para as pessoas entenderem é que elas eram dependentes de Deus, e se elas quisessem vida eterna, tinha que ser em Deus. Não era nas suas ideologias, na sua filosofia, na sua crença hereditária, que os judaísmos tinham trouxe uma coisa hereditária, de pai para filho, colocar lá, só que ninguém obedecia nada. Então, irmãos, tomar muito cuidado com essa coisa. O ser humano, ele gosta de ser grande, viu, Diácono João? O ser humano gosta de ser grande. E quanto mais título, mais a pessoa se incha. Ontem à noite está conversando bastante sobre isso, em casa. Olha só, o grande problema do ser humano é nome, dinheiro e fama. Entrou dinheiro, fama, nome, acabou. Porque nós assistimos uma entrevista de um camarada aí, de um ator lá de Hollywood, e o repórter, tem repórter também não sabe o que fala, deve ficar quieto, né? Mas o senhor não tem uma certa decepção de ter feito sucesso depois de velho? O camarada é cristão. Falou assim, não, pelo contrário, eu agradeço a Deus ter feito sucesso depois de velho, que eu sei conviver com o sucesso. Acabou. A cara fica com aquela cara de, né? Mas você vai estar no fígado para você aprender. Faz a pergunta sem saber a resposta, está aí, ó. Não, eu agradeço a Deus por ter feito sucesso depois de velho, porque eu sei conviver com sucesso. Se eu fosse novo, talvez não teria condições de conviver com o sucesso. Mas agora, depois de idoso, eu tenho sucesso e sei conviver com o sucesso. Nada vai abalar minhas convicções. Falou desse jeito, nada vai abalar as minhas convicções. Não é Hollywood, não é nada que vai abalar minhas convicções, não. Eu estou firmado, estou fundamentado. Mas as pessoas, quando se sentem grandes, primeira coisa que faz, convicções dela deixa de existir. Deixa de existir. Outra coisa, irmãos, o livro de Atos parece que não foi acabado. E parece não, é uma certeza que não foi. Encerrou o ministério de Paulo. A igreja continua. A história da igreja continua. Cada um de nós aqui estamos fazendo uma história. Estamos construindo uma história. Estamos deixando algo marcado na história. Você começa a ler a história do cristianismo ou a história da igreja, você começa a ver homens que fizeram. E nós, o que estamos fazendo, irmãos? Cada um de nós, cada igreja local, o que nós estamos fazendo? Ganhando almas para o reino de Deus? Amém. Então a igreja não foi acabada, a história não foi acabada. Termina de uma forma rápida e abrupta, como se houvesse uma continuação. Como se houvesse, não existe uma continuação. Olha que termina aqui o livro de Atos aqui, ó. Como é que termina aqui? Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Qual é o dever da igreja? Pregar o reino de Deus, ensinar tudo que pertence ao Senhor Jesus Cristo e o que Ele mandou ensinar. A igreja continua com essa tarefa, não está acabada ainda, essa tarefa continua. De fato a história da igreja continua, nós estamos escrevendo-a, diz o autor aqui, terminando a revista aqui, nós estamos escrevendo a história da igreja. Agora cada cristão, cada denominação, cada templo local está escrevendo uma história. Agora, irmãos, tem umas histórias que é vergonhosa, tem umas histórias que é triste. Quando você pega as histórias dos mártires, o sofrimento deles e a alegria de morrer por amor a Cristo, é uma maravilha. Mas você pega a história da igreja quando descambou, a era das trevas principalmente, a igreja do século 8, século 9, século 10 até o século 11,
Meu Deus, que coisa terrível. Agora você pega já no século XIII, quando começa aquelas pessoas a se levantarem, as pessoas que estão agora as estrelas da reforma, que quando chegou Martinho Lutero, já muitas pessoas tinham morrido já. Wycliffe, John Hus e tantos outros tinham morrido. Aí Martinho Lutero, que escreve as 95 teses e cria a reforma protestante. Mas depois da reforma, quantos morreram por amor a Cristo? Na Inglaterra, os pastores foram perseguidos por serem puritanos, por crer no Evangelho, como o Evangelho é. A igreja se dividiu. Então nós temos que saber qual é a história que nós estamos escrevendo. Se é uma história que é fundamentada na palavra de Deus, se é uma história verdadeira, ou se é mais uma história negligenciada do Evangelho de Cristo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós aqui. Atos é um livro inconcluso, diz aqui na nossa lição. Lucas não concluiu o livro de Atos, ele o deixou inacabado, porque a igreja continua fazendo a obra que Jesus começou. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Olha que o autor Lucas começa escrevendo aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual foi o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Você continua. Jesus começou. Os discípulos deram sequência, você continua. Nós continuamos. Essa história é uma história inconclusa, é uma história inacabada, é uma história que você está escrevendo. Jesus começou, os discípulos deram sequência e nós estamos dando sequência. De que maneira? Cada um sabe a sua responsabilidade diante de Deus. Eu sempre falo, irmãos, a nossa responsabilidade é tremenda. Diz o autor da lição aqui, ó, Atos, um livro inconcluso. A responsabilidade de testemunhar sobre Jesus Cristo e seu Evangelho continua sobre nossos ombros. É sobre os nossos ombros. Esse é um fardo que tem se carregado, mas é um fardo leve. Está aqui na revista, aqui, na última página da revista, aí, na última página. Atos, um livro inconcluso. A responsabilidade de testemunhar sobre Jesus Cristo e seu Evangelho continua sobre nossos ombros. Continuaremos escrevendo a história da igreja até a volta de Jesus. O que nós vamos apresentar diante de Deus? Tem um hino nosso que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Vão-se os anos, vão-se os dias, e nós estamos muitas vezes não fazendo nada para o Senhor. O seu testemunho é a maior pregação do Evangelho. A nossa vida cristã, nossa identidade cristã é a maior pregação do Evangelho. Irmãos, que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. Nesses tempos de ecumenismo e de ênfase ao valor de todas as religiões como meios para chegar à divindade, os cristãos precisam reafirmar as ênfases doutrinárias presentes no livro de Atos. Sejamos, portanto, hábeis escritores das páginas finais deste importantíssimo livro histórico do Novo Testamento. Lembra que nós somos escritores das páginas finais deste livro. Escritores. Irmãos, qual é a história que nós estamos escrevendo? Atos é uma história inacabada. Mas a nossa vida só termina o dia que nós estivermos dentro do caixão. E às vezes no caixão lá, testemunha. Sabe por quê, irmãos? Meu primeiro sermão que eu preguei foi num velório. Meu primeiro sermão. Porque o meu pastor ficou com medo de pregar. Meu primeiro sermão prego num velório. Porque morreu uma irmã da igreja. Há muitos anos isso. E a família era mais ou menos, né? Assim, da pesada. E ele ficou com medo de pregar. E aí
Mas Deus tinha falado comigo, sabe, tendo uma mensagem. E, né, eu falei assim, tá bom. Ele pegou. Olha, nós vamos ver agora o nosso cooperador, que ele vai dar uma palavra para os irmãos aqui presentes, para a família. Meu irmão, João 14,6, não esqueça o nome. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, e fiz o apelo. Vou dizer uma coisa para você, ó. A maioria do estado desviado voltou para Jesus, e quem não tinha aceitado Jesus, aceitou Jesus. Irmãos, Jesus Cristo, Ele escreve a nossa história dependendo da nossa fidelidade para com Ele. Eu não esqueço nunca, meu primeiro sermão eu preguei foi num velório. Porque o camarada ficou com medo de pregar. Ele mesmo depois falou para mim assim, eu fiquei envergonhado, Joãozinho, porque eu fiquei com medo de pregar. E quando você começou a pregar daquele jeito, Deus falou comigo assim, e chamou de covarde. Eu falei, meu irmão, você tem que pregar. Você tem que falar a verdade. Não é porque quer me matar, fazer o quê? Vai matar, vai matar. Eu sempre pensei assim, um dia eu vou ter que morrer. Para ir para o céu, tem que, ou Jesus arrebata ou vai ter que morrer. Então, meu irmão, é para falar, pregar a verdade, vamos pregar a verdade. Mas qual é a história que nós estamos escrevendo, irmãos? Depende de cada um de nós. Esse livro aqui, diz o autor da lição aqui, ó. Sejamos, portanto, hábeis escritores das páginas finais desse importantíssimo livro histórico do Novo Testamento. O que estamos escrevendo? Está aqui na sua lição aqui, ó. Sejamos, portanto, hábeis escritores. Irmãos, o que nós estamos escrevendo para Jesus? O que estamos escrevendo para a história da igreja? O que alguém vai ler depois lá no seu caixão e falar assim, olha, o pastor Pedrosa, ou vai falar assim, irmãos, ó, só Deus para ter misericórdia, né, irmãos? Que eu já ouvi muito isso também, a pessoa assim, irmão, nós não podemos julgar as pessoas, né? Mas Deus sabe onde a pessoa está. Só que quando você tem um testemunho de crente, a pessoa diz assim, ó, esse irmão está desfrutando das bênçãos celestiais. Não esqueço nunca do enterro da avó da minha esposa, da Cleide. O pastor chegou assim e falou assim, eu vou pregar o quê, irmãos? Perdi a coluna da minha igreja. A velhinha era de oração, serva de Deus. Perdi a coluna da igreja. A única coisa que eu vou orar é para Jesus mandar uma outra pessoa para substituir ela. Porque ela, uma hora dessa, ela está bem. E nós estamos aqui ainda. Ela, uma hora dessa, está bem. Irmãos, será que naquele momento, naquele caixão ali, aquela família tão grande, tantas aquelas pessoas ouvindo essas palavras? Meu irmão, fala mais alto que qualquer coisa. Testemunho fala mais alto que qualquer coisa. Vou pregar o quê, irmãos? Essa mulher era a coluna da minha igreja. A velhinha com 90 e tantos anos, irmãos, andava 4 quilômetros a pé. Para voltar, pegava carona para ir a pé. 90 e tantos anos, ia a pé para a igreja. Ia a pé. E eu passei uma vergonha com ela uma vez, irmãos. Ô vó, vamos orar, vó? Vamos, filho, vamos orar. 10 e pouco nós chegamos no culto. Orar. E orando, e não para. Eu no relógio 1h20 da manhã. Já não tinha mais jeito, já não tinha mais jeito. Costa doía, joelho doía tudo, né? Aí eu levantei, né? Aí ela pegou e falou assim, ô filho, quiser ir dormir, pode dormir que eu vou continuar mais um pouco. Amém, vó, tá bom. Dobrava o joelho 3, 4 horas de joelho. A velhinha orava por toda a família. Nosso testemunho, irmão, fala alto. A nossa história tem que ser escrita de uma maneira visível, para todo mundo ver e testificar. Lembra de Eliseu? Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Porque os acusadores ainda vão jogar pedra, viu? Ainda vão jogar pedra. Imagine se não for servo e serva de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos escrever uma história verdadeira. Vamos escrever uma história fiel, porque Jesus é maravilhoso.